Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje nós vamos ler mais um capítulo de High Score Girl Dash, dessa vez o capítulo 34. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo o que você achou e também dando sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @Fala Oliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo na descrição terão dois links, um te leva pro nosso servidor do Discord e o outro leva você direto pro nosso canal da Twitch. E como eu disse, galera, hoje nós vamos ler o capítulo 34 de High Score Girl Dash, só lembrando que ele segue sendo escrito por Renzo Kashikiri e lançado mensalmente no Japão. Também lembrar de sempre agradecer a página e o grupo High Score Girl Brasil e também a Fábrica de Lutadores, que é ela que está traduzindo esse mangá para português. E só para lembrar, se você caiu aqui de paraquedas, tem playlist aqui no nosso canal que vai do capítulo 1 até esse, e se já tiver passado bastante tempo, talvez tenham até mais. Então, se você caiu aqui de paraquedas, repito, vai lá na nossa playlist conferir tudo. Com isso, vamos agora para o nosso resumo do que aconteceu no último vídeo lendo High Score Girl Dash. E galera, já estamos em abril de 98 e a Hidaka já tá forçando o Haru para estudar para o vestibular. Isso tudo mesmo ela já estando fazendo faculdade. Mas galera, lembre-se que estamos falando de Haru Yaguchi e óbvio, estudar não é certamente a dele. Então Hidaka fez questão de tirar dele os videogames, levando com ela os cabos dos videogames, e ainda botou uma pressão absurda nele falando sobre a Akira Ono. Do outro lado da história, na mansão Ono, temos a mãe Ono. E ela já começa a desconversar sobre o desafio com a Hidaka, falando que aquilo foi no calor do momento. Porém, a Makoto acertou um golpe crítico. E ela faz isso perguntando se a mãe Ono só está no Japão porque ela não consegue lidar com a Akira. E agora, voltando novamente pro outro lado, dias depois, o Haru repara que a Hidaka, sempre após a aula da faculdade dela, tá lá na casa dele. Quem diria, né? E eles inclusive até fazem um acordo. Hidaka propõe a Haru que, se ele for bem nas notas dos simulados, deixará ele jogar videogame por 1 hora a cada dia. Haru fica feliz e um dia depois, ou dias depois, eles não especificam, Hidaka vai a um fliperama verificar se o Haru não tá burlando isso. E quando ela chega lá, ela não encontra o Haru, mas encontra a mãe da Ono praticando. Não só praticando, como metendo a porrada no garoto. Mas enfim, galera, elas estão no fliperama. Será agora que vai rolar? Será agora o fight? Veja a seguir. Galera, para iniciar nosso vídeo, a capa do mangá 4 de High Score Girl Dash, que traz a protagonista Hidaka, e já aviso que vem mais coisa colorida por aí, então se prepara. E tá colorido justamente para comemorar o lançamento do mangá 4. E com um diálogo entre a mãe Ono e a Hidaka, Hidaka diz que não gostou da forma que a Mama Ono descreveu ela, e a Mama Ono provoca dizendo que a Hidaka é aquela que perdeu para Akira Koharu Hidaka, a rival da filha dela. E agora sim, a capa do capítulo 34, e já diz que vem aí mais uma grande reviravolta na vida de Hidaka. E o capítulo começa de maneira até surpreendente, com a mãe Ono jogando o jogo da garra e dizendo que, apesar dos fliperamas serem vulgares, o jogo da garra podia não ser, mas ela diz que é extremamente vulgar. Porém, não mais vulgar do que o que ela está vestindo. Então, ela venceu e, gente, a velha tá louca. Hidaka se pergunta qual a obsessão da mãe Ono em competir. Na página seguinte, o mangá volta a ficar em preto e branco, e a mãe Ono se pergunta se esse é o tipo de recreação que foi o apoio emocional para Akira, e que nunca passou pela cabeça dela que a família Ono se misturaria com essa gentalha, né? Gentalha! E lá tá ela malhando o lugar, dizendo ser um poço de imundície, onde uma simples discussão pode acabar em uma briga onde rasgam as roupas um do outro. E Hidaka lembra que a mãe Ono estava fazendo isso agora há pouco, né? E galera, do nada, a mãe Ono dá uma de Yusuke Urameshi de Yu Hakusho e levanta a saia da Hidaka perguntando que tipo de roupa íntima a Hidaka deve usar. Hidaka, indignada, pergunta o que ela tá fazendo, e ela diz que, como mulher, Hidaka precisa de um pouco mais de erotismo, e que não admira ela, no caso Hidaka, ter perdido na Batalha do Amor para Akira, e diz que dará o prêmio que ela ganhou antes para a Hidaka, que diz não querer nada, e ainda chama a Hidaka de inocente. Hidaka então diz que é inocente mesmo e que tenta não chamar a atenção,
Mas a Ono não é quem a mãe pensa. Completa dizendo que dentro dela existe algo intenso e maravilhoso, e que ela irradiava um charme que Hidaka duvida poder igualar. A mãe Ono pergunta se isso é verdade, pois Akira, para ela, é fria e quieta, e ela nunca sabe o que Akira está pensando. Ainda diz que Akira seria uma mulher que faria o homem que estivesse ao seu lado sofrer. Hidaka fica indignada de novo e pergunta se é assim que a mãe Ono vê a própria filha. A mãe Ono olha a garra e diz que é roubo, que pelo formato da garra vai ser impossível pegar alguma coisa. E Hidaka diz que sempre vê o Haru pegando algo na garra na primeira tentativa, e o truque dessa garra é fazer com que a garra se prenda em alguma coisa, como uma axila, por exemplo. A mãe Ono diz que Hidaka sempre gosta de colocar o Haru em um patamar elevado e pergunta o que ela acha atraente nele, e que do ponto de vista dela, ela não vê nenhum potencial nele. Diz que tem certeza que ele é um rapaz bonzinho, mas bondade não é tudo num homem, e pergunta se Hidaka concorda. Ela continua dizendo que estabilidade garantida é que todas as mulheres deveriam procurar em um homem, alguém que é reconhecido pela sua interação com a sociedade, sua honestidade e sua capacidade de prever o futuro. Ainda diz que para mulheres, um homem que seja apenas amável jamais será o suficiente, e que aparentemente Akira foi descuidada, como se tivesse caído em algum truque igual o ensinado pela Hidaka na máquina da garra. E a mãe Ono já tá agora em outra máquina e sinceramente parece que agora ela já tá se divertindo, só que sem assumir isso. E agora tá na máquina de soco, e ela atinge a pontuação 208 após o soco e manda o recado dizendo que se o objetivo do rapaz é colocar as patas na fortuna da família Ono, ela não pode ficar de braços cruzados e ela mesma o despedaçará. Hidaka diz que vai ser difícil para ela esvaziar a mente da mãe Ono desses preconceitos dela que já estão enraizados no coração. Tão enraizados que a impressão que todas as pessoas têm sobre fliperamas são as mesmas que as dela. Mas Hidaka diz ter percebido que ela gostou um pouco do fliperama, e a mãe Ono pergunta se Hidaka está certa disso. Ainda acha um absurdo. Hidaka diz que acha que a mãe Ono foi ao fliperama seguindo os passos de Akira por querer entender melhor a própria filha. Hidaka ainda manda a última cartada perguntando se a mãe Ono gostaria de uma aula sobre como funciona um fliperama. A mãe Ono chama Hidaka de garotinha insolente e diz que parece que enfrentá-la e desafiá-la para um duelo não foi o suficiente para Hidaka, e ela diz que, apesar disso, acha Hidaka uma garotinha interessante e solicita então que Hidaka ensine como funciona então um fliperama. E galera, isso foi exatamente o que Koharu Hidaka pensou que seria, pois a mãe Ono é o tipo de pessoa movida pela raiva e responde qualquer tipo de provocação. E Hidaka pensa que se ela conseguir fazer a mãe Ono se interessar pelos hobbies da Akira, também fará ela entender o Haru. Mas o fato dela enxergar Hidaka como uma garotinha também serviu para deixá-la com raiva. Hidaka explica que o que Akira e ela geralmente jogam são jogos de luta, e a mãe Ono pergunta se Hidaka acha que ela não sabe a diferença. A mãe Ono ainda diz que os jogadores não lutam entre si, mas sim durante batalhas dentro do jogo, né? Quem diria? Hidaka completa dizendo que se ela vai começar a jogar jogos de luta, o ponto de partida dela é o Street Fighter 2, o original, e que será necessário dominar as operações básicas da aritmética antes de começar a mergulhar na matemática. E a mãe Ono já faz chilique porque ela quer jogar a mesma versão que a Akira joga, que no caso seria o Super Street Fighter 2 Turbo. Hidaka diz que não seria o ideal começar por um jogo mais complicado e que ela pode começar tentando o IEAR Kung Fu. E a mãe diz que sente que Hidaka está tirando o sarro dela, e eu lembro dessa piada, hein, Hidaka? Tirou mesmo. Na página seguinte, Hidaka simplesmente está ensinando a mãe Ono a usar o fliperama e a jogar, passando todas as dicas e o que se deve fazer. Hidaka diz que ainda é cedo para enfrentar outros jogadores e que então ela deveria lutar contra a máquina. Diz para ela tentar, e a mãe Ono diz ser daquelas que aprendem rápido. Hidaka, em seus pensamentos, diz que o fato da mãe Ono aprender rápido não surpreenderia ela. E lá está a mãe Ono lutando contra a máquina e ficando irritada com o meu personagem favorito do Street Fighter, que no caso é o Dalsin, falando que o Hindu tá esticando os membros. Hidaka acha que a Akira herdou a raiva da mãe dela e ainda repara que a mãe dela tá usando o Zangief, que
dispensa explicações, né? O mesmo personagem que a Akira usava. Hidaka então pergunta o porquê ela escolheu esse personagem e ela diz que apenas viu ele e julgou que ele era forte. Hidaka diz que é uma grande coincidência, mas há uma razão para ela e a Akira serem mãe e filha, e diz que o personagem se chama Zangief e é o personagem que a Akira mais utiliza, e que ele é a representação da força que a levou a continuar no caminho dos videogames. A mãe Ono quebra o clima e diz que não pensou muito para escolher ele e que foi apenas uma coincidência. A mãe Ono com um sorrisinho no rosto dizendo que escolheu um personagem interessante e Hidaka tá aí com uma carinha meio que de preocupada, hein? E lá está a mãe da Ono usando o pilão do Zangief e se gaba perguntando se a Hidaka viu. Hidaka diz até que realmente foi incrível e que ela aprendeu rápido. E a mãe Ono pergunta se Hidaka achou que ela estava apertando os botões feito uma louca e que agora vai ser pra valer. Ainda pergunta se já pode se vingar daquele pivete que ganhou dela e a Hidaka diz que ainda não, pois ela ainda não está pronta para esse tipo de luta. Hidaka, em seus pensamentos, diz que à primeira vista, a mãe Ono parecia ser uma mãe frívola e rigorosa, mas ela realmente parece estar preocupada com a Akira e que ela está tendo que se enturmar com o que a filha gosta e que está se esforçando para entendê-la, se bem que ela ainda representa uma ameaça ao Haru e não podemos menosprezar os sentimentos dele. Na página seguinte, já fora dos fliperamas, a mãe Ono diz que se alguém da família dela souber que ela esteve perdendo o tempo dela jogando jogos de luta em um fliperama, certamente ninguém iria acreditar nisso, não importa quantas provas houvessem. Ainda diz que não é cabível que ela perca seu tempo com essa forma vulgar de entretenimento. Hidaka pergunta se ela não acha que seria mais intrigante a patriarca da família Ono não ser capaz de dominar essa forma de entretenimento vulgar. A mãe Ono fala para Hidaka deixar isso de lado, e que parece que tudo que a Hidaka fala é em tom de provocação, e ainda fala que da próxima vez ela irá esmagar a Hidaka com o Zangief, e o desafio segue de pé, galerinha. Hidaka responde a mãe Ono que pode apostar, mas isso nunca vai acontecer. A mãe Ono diz que Hidaka parece não ter medo de nada, e ainda pergunta se, caso ela lutasse contra a filha dela, se ela poderia vencer, ela no caso a mãe Ono, e a Hidaka diz que isso é mais improvável ainda. Na página seguinte, Hidaka já está na casa de Haru, e Haru pergunta se Hidaka acha que ele fugiu para ficar jogando, e Hidaka diz que, claro, nunca se sabe quando ele pode ter uma recaída. Haru diz que isso é uma blasfêmia, pois Hidaka sabe que Haru está levando seus estudos muito a sério. E que, em vez disso, parece que Hidaka que passou o dia todo se divertindo no fliperama, e que isso é jogo sujo para ele, já que ela pode se divertir. Hidaka solta aspa, Haru, há tanta coisa que você não entende, e Haru pergunta o porquê ela tá dizendo isso agora. E Hidaka diz que tem lutado por ele e que realmente é uma pessoa gentil, encerrando assim o capítulo 34 de High Score Girl Dash. E será que já teremos no próximo capítulo o combate entre mãe Ono e Hidaka? Nos acompanhem e vejam o nosso próximo vídeo lendo Dash em breve. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo lendo o capítulo 34 de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. Também deixe alguma sugestão se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @FalaOliveira com tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo na descrição tem dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord, o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. Então, é isso e até a próxima.